Nós vamos tratar aqui, como adiantou, na verdade, o Alex ele adiantou o final da palestra, né, sobre erro de direito e jurisprudência do CARF. Nós vamos tratar sobre revisão aduaneira, que vai acabar na conclusão de erro de direito e conceito e limites. Eu vou dar uma aceleradinha, até porque o tema ele é bastante longo e o tempo exíguo. Um breve sumário. Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, vamos tratar do conceito de importação, ainda que rapidamente, depois o conceito de declaração de importação, despacho aduaneiro, conferência e desembaraço aduaneiro, e ao final terminaremos com as hipóteses de conferência de revisão aduaneira na legislação nacional, o artigo 54 do Decreto-Lei 3766 e o capítulo 4, item 414 da Convenção de Kyoto revisada, finalizando com a jurisprudência. Vamos lá. Do que então que nós vamos tratar aqui nesse trabalho? Olha, vamos tratar do conceito de insumos de PIS e COFINS não cumulativos na jurisprudência do CARF. Do que nós vamos tratar? Mas não era de revisão aduaneira, o Alex fala que é erro de direito, o outro fala que é revisão aduaneira, agora está falando em conceito de insumos. E é exatamente esta a imagem que eu queria passar da revisão aduaneira. Ela é, ao fim e ao cabo, um susto, ela é uma surpresa ao importador e ao exportador. O importador e o exportador fazem um despacho, seja de importação, esse despacho passa por uma conferência aduaneira e dali 4 anos, 11 meses e 29 dias, a fiscalização apresenta um auto de infração. Ou seja, numa primeira aproximação, a revisão aduaneira é a possibilidade de retorno pela fiscalização aos dados descritos na declaração de importação. Mas antes da gente tratar da possibilidade de retorno pela fiscalização aos dados descritos na declaração de importação, vamos tratar um pouquinho sobre importação e depois dos dados descritos na declaração de importação. Bom, a importação, como muitos dos conceitos, quer em direito tributário, quer em direito aduaneiro, é um fenômeno polissêmico e multifacetado. Dentro da palavra importação, existem inúmeras relações jurídicas, a depender de quem se trate. E aí eu explico. Por exemplo, para importador e exportador, a importação nada mais é do que uma compra e venda. Uma compra e venda que se externaliza, ganha áreas formais, que é com uma invoice, que é com um contrato de compra e venda, e da mesma forma, para importador e o transportador, uma importação nada mais é do que simplesmente um contrato de transporte. É um contrato, o importador contata o transportador para retirar a carga de um lugar e entregar a carga em outro lugar. Contrato esse que é expresso pelo BL ou pela AWB. Mas e para nós? E para o nosso tema em questão? E para a relação jurídica entre importador e o Estado, entre importador e a alfândega? O que é importação? A importação é uma relação jurídica de direito público entre o importador e o Estado, que tem como objetivo permitir a entrada física e jurídica de mercadoria estrangeira na economia nacional, que se manifesta na declaração de importação. Então, veja só, da mesma forma que para importador e exportador, a importação é uma compra e venda que se manifesta na invoice, entre importador e transportador, a importação é um contrato de transporte que se manifesta no BL ou no AWB, para importador e Estado, a importação se manifesta na declaração de importação. Então, numa primeira leitura, a declaração de importação é o documento que formaliza a importação. Documento esse que é registrado pelo destinatário da carga, especificamente o contribuinte. Nesse documento, o contribuinte informa os dados da realidade que permitem a liquidação dos tributos e faz a aplicação do regime aduaneiro aplicável, ou seja, ele escreve os dados da realidade, aplica uma norma e, por fim, recolhe os tributos. Sei que aqui nós temos inúmeros tributaristas e que já acendeu uma luzinha na cabeça de cada um, porque eu estou falando aqui de um documento em que o contribuinte informa dados da realidade, aplica a norma e recolhe os tributos. Ora, para ficar ainda mais claro, numa declaração de importação, o contribuinte verifica uma situação jurídica pré-existente e a declara.
Ou seja, a declaração de importação é a ação necessária à comprovação e valoração da dívida tributária, com a consequente aplicação da taxa e a concreta determinação da dívida do contribuinte. Ou seja, a declaração de importação é aquilo que Alberto Xavier chama justamente de lançamento. Assim, a declaração, ela é mais ou menos, na verdade, ela é metade de um lançamento. De todo modo, ao ser metade de um lançamento, a declaração de importação é tributária, ou seja, existem dados aduaneiros na declaração de importação, mas a declaração de importação, por ser lançamento, é um instituto de direito tributário. E aí nós temos, já que declaração de importação é um lançamento, mas de que tipo de lançamento nós estamos falando? Nós estamos falando de um lançamento de ofício, nós estamos falando de um lançamento por declaração, nós estamos falando de um lançamento por homologação. Para responder que tipo de lançamento exatamente nós estamos falando, nós temos que ter em mente qual o papel da fiscalização neste lançamento. E qual é o papel da fiscalização na declaração de importação? Veja, após o registro da declaração de importação, toda a declaração de importação ela passa por um despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro, por conceito legal, é o procedimento de processamento da declaração de importação. O que é algo diferente da conferência aduaneira, que também, por conceito legal, é o procedimento de verificação da declaração de importação por auditor fiscal para confirmar os dados descritos nessa declaração. E esta conferência nem sempre ocorre. Aqui, como nós vamos voltar algumas vezes a esse conceito, é importante deixar ele bem fixo. Na conferência aduaneira, o fiscal, um auditor fiscal, uma pessoa física, recebe a declaração de importação, observa aqueles dados que estão descritos na declaração de importação e solicita ao contribuinte documentos para confirmar aqueles dados, ou documentos, ou a própria fiscalização vai até a máquina para confirmar exatamente do que se trata. O contribuinte declarou lápis, a fiscalização vai atrás para ver se é lápis mesmo que foi declarado. Mas, embora tenha conceitos legais de despacho e de conferência, o Decreto-Lei 3766 e o Regulamento Aduaneiro não conceituam o que é o desembaraço aduaneiro. Mas, de plano, o desembaraço aduaneiro ele é diferente de entrega das mercadorias. E primeiro porque desembaraço e entrega ocorrem em momentos distintos. Diz o artigo 51 do Decreto-Lei 1766. A mercadoria será desembaraçada e, posteriormente, entregue ao importador. E mesmo o parágrafo 2º do Decreto-Lei 3766, ele cria a hipótese em que a entrega da mercadoria é feita sem o desembaraço. Veja, aí já demonstra que são dois conceitos diferentes. E mais, o próprio Decreto-Lei 3766 permite o desembaraço com cautelas fiscais. E veja só, a Convenção de Quioto revisada, que entrou em vigor agora em março desse ano, ela trata da mesma hipótese normativa e da mesma consequência jurídica com nomes diferentes. Veja, o Decreto-Lei 3766, ele permite a entrega das mercadorias sem o desembaraço. Já a Convenção de Quioto revisada, ela permite a entrega das mercadorias com a posterior liberação. O Decreto-Lei 3766, ele permite o desembaraço com cautelas fiscais. Já a Convenção de Quioto revisada permite a liberação após adotadas as cautelas fiscais. Ou seja, numa primeira leitura, o desembaraço é igual à liberação. São conceitos idênticos. Até porque, na redação original da Convenção de Quioto revisada, quando ela adentrou o Brasil, a palavra liberação era desembaraço. Desembaraço foi substituído por liberação no trâmite interno da norma externa. E em Portugal, e para ficar ainda mais claro, a palavra liberação é substituída por desalfandegamento. E desalfandegamento é um conceito idêntico ao conceito de desembaraço. Por fim, e por que então que houve essa substituição de desembaraço por liberação? É porque o Código Aduaneiro do Mercosul, ele adotou a palavra liberação ao invés de desembaraço, porque desembaraço em espanhol tem uma outra conotação. Então, o legislador, com uma preocupação de harmonização do sistema e especialmente de lege ferenda, pensando na publicação do Código do Mercosul, já substituiu a palavra desembaraço por liberação na Convenção de Quioto revisada. Portanto, desembaraço é igual a liberação. E para liberação, nós temos um conceito legal,
significa o cumprimento das formalidades aduaneiras necessárias para importar definitivamente mercadorias. E assim dispõe o capítulo 2 do anexo geral da Convenção de Kyoto revisada. Se desembaraço é igual a liberação, liberação é igual a homologação. Por quê? Porque lá atrás, como eu disse, na conferência aduaneira, há a ciência dos dados da declaração de importação. A fiscalização vai até os documentos para ter ciência de que aqueles dados descritos na declaração são verdadeiros. E, no final, com a liberação, há a concordância com a declaração do contribuinte. Há a concordância porque o desembaraço significa o cumprimento das formalidades aduaneiras. Assim, tanto desembaraço quanto liberação são atos administrativos unilaterais praticados no exercício de competência vinculada, em que a administração manifesta formal aprovação de ato jurídico pretérito, fundando-se no preenchimento dos requisitos exigidos. E esse é justamente o conceito que Justo em Filho usa para ato administrativo de homologação. Portanto, o desembaraço é homologação. O desembaraço é ato administrativo de homologação. Então, se desembaraço é igual a liberação, que é igual a homologação, o desembaraço ele é justamente o lançamento por homologação. Portanto, em conclusão, a declaração de importação, sequenciada pelo procedimento de conferência aduaneira, concluído com o desembaraço, é lançamento por homologação. Lançamento por homologação expressa. É claro que aqui nós encontramos algumas objeções, mas, infelizmente, não dá tempo de passar por todas. Bom, se nós estamos falando de um lançamento que foi expressamente homologado, acabou a discussão. Não é possível a revisão aduaneira. Não, é sim. O artigo 149 do CTN, ele é expresso ao permitir a revisão quando há omissão do lançamento por homologação. E mais, o inciso 1 do artigo 149 do CTN, ele dispõe que é possível a revisão do lançamento quando a lei assim permita. Ora, o artigo 54 do Decreto-Lei 3766 é lei. Portanto, ele poderia ter criado uma hipótese de revisão do lançamento, ainda que homologado. Mas será que criou? Vamos dar uma olhada no que dispõe o artigo 54 do Decreto-Lei 3766, ao lado do artigo 638 do Regulamento Aduaneiro, que é a norma que, supostamente, o regulamenta. Artigo 54 do Decreto-Lei 3766. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado e da exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma de estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 anos contados da declaração de que trata o artigo 44 dessa lei. Revisão aduaneira. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação. Parece que os dois não têm a mesma redação. E quais são as diferenças entre um e o outro? Veja só, o Decreto-Lei 3766, em momento algum, fala que a apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional pode ser feita após o despacho, após o desembaraço, desculpa. Quem diz que esse procedimento de apuração de regularidade pode ser feito após o desembaraço aduaneiro é apenas o regulamento aduaneiro, norma que deveria, em tese, apenas regulamentar o que está na lei, mas já criou uma hipótese diferente daquela que está na lei. E para ficar ainda mais clara a diferença, olha o nome do capítulo que se encontra o artigo 638 do CTN. O nome do capítulo é Revisão Aduaneira. Só que o nome do capítulo da seção que regulamenta o artigo 54, em que está o artigo 54 do Decreto-Lei 3766, é Conclusão do Despacho. Nem o artigo 54, nem o nome da seção, nem em nenhum lugar do Decreto-Lei 3766, vocês vão achar a palavra revisão. Na verdade, a revisão aduaneira, o nome revisão aduaneira, existia até 88, quando o decreto 2473 de 88 suprimiu, afastou, extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de revisão aduaneira, que hoje é mantida de forma absolutamente precária apenas pelo regulamento aduaneiro.
Veja só, o nome do capítulo, revisão aduaneira, o nome da seção, conclusão do despacho. Resultado. A revisão do artigo 54 do Decreto-Lei 3766, 1, não é pós-desembaraço, e 2, não é revisão, mas é conclusão do despacho, o que apenas reforça a nossa ideia que após o desembaraço e após a liberação, há a conclusão do despacho. Não pode mais a fiscalização alterar o que estava no despacho. Então, por que cargas d'água? Poderia alguém me perguntar. Existe esse tal de artigo 54 do Decreto-Lei 3766. Existe porque a importação, um pouco diferente dos tributos internos, quando há o registro, a mercadoria passa por conferência e pode passar por um canal de conferência. E o que são os canais de parametrização? São formas de comprovar a exatidão da declaração. Explico. O importador registrou a mercadoria. Se ela está em canal verde, não há análise. Há uma análise apenas por computador e a mercadoria é, posteriormente, entregue ao importador. Já no canal amarelo, há a conferência documental, a análise documental dessas mercadorias. A fiscalização recebe a declaração de importação, observa os dados que nelas estão escritos e diz para o contribuinte, olha, me traga os documentos que comprovem essas informações. O contribuinte traz os documentos e a mercadoria é liberada. Já no canal vermelho, há a análise física dessas mercadorias. A fiscalização vai até a mercadoria para confirmar se o que está descrito no documento, declaração de importação, corresponde à realidade. E já no canal cinza, é um procedimento especial de fiscalização, aí sim, em que é analisado de onde vem o dinheiro, quem é o exportador, qual é a vinculação do exportador com o importador, ou seja, inúmeras outras coisas são verificadas no canal cinza. Ora, e eu disse que nós íamos voltar algumas vezes a esse tema. Na conferência, ficou dito que a conferência é o procedimento de verificação da declaração de importação por auditor fiscal. Agora nós estamos dizendo que no canal verde não há análise por auditor fiscal. Resultado, não há conferência aduaneira no canal verde. Assim, o artigo 54 do Decreto-Lei 3766, ele se apresenta como mera possibilidade de fiscalizar as operações de importação parametrizadas para o canal verde, em que não há uma conferência a priori, após a entrega das mercadorias, em até 5 anos contados da data do registro da declaração de importação. Veja que o próprio artigo 50 do Decreto-Lei 3766, ele dispõe que a conferência, a verificação, pode ser realizada no curso do despacho, ou seja, com a mercadoria em armazém alfandegado, ou em outra ocasião. O artigo 54 é a outra ocasião. E o artigo 54 do Decreto-Lei 3766, tenho certeza que os tributaristas que aqui estão também já perceberam, ele tem um paralelo muito forte com o parágrafo 4º do CTN. O parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. O artigo 150 do CTN dispõe sobre o lançamento por homologação e o parágrafo 4º dispõe sobre a hipótese da fiscalização auditar aquele lançamento por homologação em até 5 anos contados do pagamento. Em verdade, a nossa apresentação acabaria aqui se não fosse a tal da pandemia. Porque não havia nenhuma outra hipótese no ordenamento jurídico brasileiro de revisão do lançamento da declaração de importação. Porém, em março desse ano, foi publicado o decreto 10276 de março de 2020, como eu acabei de dizer, nomeado de Convenção de Quioto revisado. Decreto, portanto, com força de lei. O capítulo 4, item 414 do anexo geral desta convenção dispõe: quando as administrações aduaneiras, leis, fisco, constatarem que os erros, de maneira genérica, cometidos na declaração de mercadorias, declaração de importação, ou no momento da liquidação dos direitos e demais imposições, e aqui liquidação para a convenção tem um conceito um pouco de direito privado, tá? Aqui liquidação para a convenção é a aplicação da lei aos fatos e não o efetivo pagamento, possam determinar ou determinem a cobrança ou a recuperação de um montante de direitos e demais imposições inferior ao que é legalmente exigível, retificarão esses erros e cobrarão o montante em falta. Se vocês, apenas para reiterar, aí está claro uma nova hipótese de revisão da declaração de importação. O que nos faz voltar à regra matriz de revisão do lançamento. Veja,
o artigo 145, inciso 3 do CTN, permite a revisão nos termos do artigo 149 do CTN. O artigo 149, inciso 1 do CTN, permite a revisão do lançamento quando a lei assim determine. O item 414 da Convenção de Quioto revisada tem força de lei, nos termos do artigo 98 do CTN. Logo, é possível a revisão pelo fisco, administrações aduaneira, de todos os dados de fato ou de direito, liquidação dos direitos de mais imposições, descritos na declaração de importação. Mas será que é assim mesmo? Eu propositalmente deixei de fora da regra matriz de revisão do lançamento o artigo 146 do CTN. O artigo 146 do CTN, ele proíbe a modificação de critério jurídico do lançamento, por uma série de questões de segurança jurídica, de ato administrativo vinculado e etc. Para mim, aqui, o palestrante, a modificação, na verdade, o erro está contido dentro da modificação. Porque o erro é uma primeira fase, a fiscalização ela constata que existiu um erro em lançamento anterior e devido ao artigo, disposto no artigo 142 e 149 do CTN, ela é obrigada a lançar, ela é obrigada a modificar aquilo que já estava feito. Portanto, o conceito de erro está dentro do conceito de modificação. E o que eu chamo de critério jurídico? Nós precisamos voltar aí ao silogismo jurídico. É a premissa maior, é a norma de interpretação e a síntese, a aplicação desta norma, da premissa maior, ao caso concreto. E veja, o artigo 146 do CTN, ele conversa com o artigo 149 do CTN, porque o artigo 149, ele trata apenas de revisão sobre matérias de fato, ou seja, quando há um pedido de esclarecimento, matéria de fato, até porque a fiscalização não vai pedir esclarecimento sobre a lei, quando se comprove falsidade, erro, omissão, inexatidão, dolo, ou seja, comprove, e aí nós temos apenas é passível de prova fatos, direito não é passível de prova, o direito apenas é vigente ou não, e por fim, para solapar qualquer tipo de dúvida, o 149, ele permite a revisão quando deva ser apreciado fato não conhecido. Ante essa antinomia aparente entre o artigo 146 e 149, a doutrina consagrou a possibilidade de revisão do lançamento por erro de fato e a impossibilidade de revisão por erro de direito. E o que se entende por erro de fato? O erro de fato é a divergência entre a realidade, o fato histórico, e o suporte formal dessa realidade. Até aqui, eu estou com tempo, eu consigo passar o exemplo que eu queria passar. Veja, o auditor fiscal, quando ele não abre uma gaveta da salinha dele e dentro da gaveta sai o navio, o container, a fábrica do exportador, a fábrica do importador, o que o importador produz. Não. O que o auditor fiscal abre a gaveta e sai um documento, uma declaração de importação, um invoice, um BL, que descreve aqueles dados da realidade. Se há uma divergência entre esse documento e os dados da realidade, há um erro de fato. No mais, se existe uma divergência aí, entre a interpretação do ordenamento ou a sua aplicação a esses fatos, ou seja, se os fatos constatados são iguais àqueles que estão descritos nos documentos, há um erro de direito. E essa matéria ela foi consagrada no tema 387 dos repetitivos, RESP 1.130.545 do Rio de Janeiro. Leio. A revisão do lançamento tributário por erro de fato reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época de constituição do crédito tributário. Ou seja, para o erro de fato é necessário o desconhecimento de sua existência. E aí nós vamos, e quando é possível, e aí se torna possível no erro de fato a revisão do lançamento. Já no erro de direito, há um equívoco na valoração jurídica dos fatos. E, nesse caso, o ato administrativo de lançamento revela-se imodificável. Fazendo a primeira... então, nós temos duas equações. Equação 1. A Constituição Federal dispõe que apenas a lei complementar pode criar normas gerais sobre lançamento. Artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição. O CTN, lei complementar, criou uma norma geral sobre lançamento que proíbe a modificação de critério jurídico. Resultado 1,
qualquer norma com força de lei ordinária que trate de lançamento deve respeitar o CTN, ou seja, não pode haver modificação de critério jurídico criado por norma com força de lei ordinária. Equação 2. Na conferência aduaneira, e ela voltou aqui de novo, em canal cinza, vermelho e amarelo, em que há verificação física e documental, a fiscalização conhece os dados da realidade. Já o erro de fato, ele demanda desconhecimento dos dados da realidade. Resultado, em regra, é impossível o erro de fato e operação em conferência. Veja, o erro de fato demanda o desconhecimento dos dados da realidade. Na conferência, há o conhecimento dos mesmos dados da realidade. Portanto, resultado em síntese conclusiva, não é possível a revisão aduaneira, ainda que após a publicação da Convenção de Kyoto revisada, de mercadorias parametrizadas para os canais de conferência cinza, vermelho ou amarelo, salvo ser demonstrada divergência entre os elementos de prova apresentados pelo contribuinte no curso do despacho e os dados da realidade. E aí nós temos aquilo que nós nos propusemos a fazer, o conceito de revisão aduaneira, possibilidade de fiscalizar operações de importação descritas em declarações em que as mercadorias estão fora do recinto alfandegado e desde que, e aí nós temos os limites à revisão aduaneira, em canais cinza, vermelho e amarelo, demonstrada a divergência entre os dados da realidade e os elementos de prova apresentados pelo contribuinte no curso do despacho, ou em canal verde, em qualquer caso. Como a jurisprudência anda sobre este tema? Ainda estou com tempo, dá para passar. A jurisprudência do STJ, tanto da primeira quanto da segunda turma, ela é muito próxima, a conclusão, na verdade, é idêntica àquelas que nós acabamos de passar. E eu pego dois julgados. E no primeiro, houve a fiscalização emitiu um laudo pericial sobre as mercadorias foram liberadas, e posteriormente a fiscalização pretendeu rever aquela classificação fiscal fixada por ela mesma, ao qual o RESP 1.347.324 disse que era impossível, pois havia alteração de critério jurídico do lançamento. Da mesma forma, na primeira turma, o contribuinte indicou determinada legislação sobre PIS e COFINS em sua declaração de importação, aparentemente uma norma equivocada. Essa fiscalização foi parametrizada para canal vermelho e posteriormente liberada, e aí a fiscalização pretendeu, depois de revisão aduaneira, alterar a norma de PIS e COFINS aplicável, o qual o STJ entendeu que é impossível. E como o nosso queridíssimo CARF se posiciona sobre revisão aduaneira? Aí nós temos na Câmara Superior, isso é decidido por voto de qualidade. E aí eu cito um voto que era do relator, o conselheiro Denis Brito, e o redator, o conselheiro Jorge Umiro, tá errado, não é T, é R, Locke Freire. O desembaraço aduaneiro, e por que a Câmara Superior dispõe pela possibilidade irrestrita da revisão aduaneira? Porque eles entendem que o desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização, nem homologação por esta, de lançamento efetuado pelo importador. Ou seja, eles entendem que o desembaraço aduaneiro não é liberação e não é homologação do lançamento, ao qual eu já demonstrei que é um entendimento que talvez careça de algum reparo. Da mesma forma, a minha turma, também por voto de qualidade, 3401, eu cito um acórdão do conselheiro Leonardo Gassawara de Araújo Branco, e o redator foi o Rosaldo Trevisan, que dispõe que o desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Nós acabamos de ver que não é, que também é um entendimento que carece de alguns reparos. Um entendimento muito interessante é da turma 3402, e aí eu cito o precedente, até esqueci o número, mas depois eu envio para o pessoal da Live 1, do Rodrigo Mineiro Fernandes, que tem um livro escrito sobre o tema, em que ele já não aceita mais a revisão aduaneira nos casos de mercadorias que foram parametrizados para o canal cinza, em procedimento especial de fiscalização. E aí nós temos as demais turmas da terceira sessão que aceitam por unanimidade a possibilidade de revisão aduaneira pelo fisco, porque dispõe que o desembaraço não equivale à homologação, em que há permissão legal de revisão, e, por fim, o argumento ad terrorem. Ou eu faço a revisão aduaneira, ou todas as cargas serão simplesmente paradas no armazém alfandegado. E é com isso que eu termino a minha apresentação, sem antes agradecê-los novamente e dizer que eu estou com
6 segundos ainda. Muito obrigado e tenha um muito bom dia.